Tá. Olá, Raquel. Boa noite. Oi, pessoal. Boa noite, Bel, Gabi. Oi? Oi, Lucas. Ah, beleza. Ótimo. Tá me ouvindo? Deixa eu ficar um pouco longe, que eu tô. Nossa, eu tô cabeçudo. Gente, eu sempre fico cabeçudo nessas lives. É Vem porque ele pra cá. corta, né, na metade. Aí piora. E É o meu celular verdade. tá muito na minha frente, assim, pra eu conseguir ficar menor. Aham. Vou colocar o tema da live aqui só pro Luiz não ficar bravo. Então a gente vai falar de por que devemos ler a Divina Comédia. É isso. Exatamente. Boa. Tem que fixar o nome, né? Não tem que Boa. fazer isso? Boa. Agora tá, né? Perfeito. Fixado. Tá Tá certinho. Eu funcional já. só não coloquei uma interrogação, né? Mas era uma pergunta isso daí. Ah, boa. Acho que o do. Ficou bom, ficou. Boa noite, gente. Ah, o Luiz fica muito nervoso, Bel. Fica muito bravo. Daí ele faz pra mim, né? Tô evoluindo, Luiz. Da próxima vez você não vai ter nem que comentar pra eu fixar. Vou lembrar antes. Vamos ver, então, 18 pessoas. A gente pode começar, então, eu acho, né? Podemos. Então, assim, gente, vou começar aqui só dando uma introdução do porquê estamos fazendo essa live. Nós estamos aqui no Perfil do Divino, mas nós temos um clube de leitura dentro do grupo de jovens Divino Coração. E esse clube de leitura faz encontros mensais. Então, geralmente, todo segundo domingo do mês, a gente se encontra lá na Paróquia Nossa Senhora do Brasil e também fazemos deixamos a participação virtual aberta para quem quiser entrar de outros lugares. E a gente costuma fazer uma discussão sobre um livro de literatura clássica. Às vezes a gente chama um palestrante, às vezes a gente faz uma discussão aberta entre os participantes. Mas é sempre muito voltado para uma literatura clássica. A gente lê, então, um livro que tem algum tipo de ensinamento interessante. Não necessariamente católico, mas um livro que tenha princípios de vida, né? Que a gente consegue aplicar na nossa própria vida. E, assim, é um sucesso total o nosso clube de leitura. A gente começou em abril de 2021, então a gente está quase fazendo um ano. E aí, nesse ano, a gente vai ler, em maio, a Divina Comédia. Nossa, mas por que, né? A gente está falando da Divina Comédia em janeiro, então. Porque a Divina Comédia é um livro complexo, digamos. É um livro muito grande. E não só muito grande, é um livro difícil, né? Eu acho que usar a palavra difícil aqui é relativo, né? Mas, assim, de forma geral, é um livro difícil. Especialmente para a audiência moderna, né? Porque a gente se distanciou um tanto ali do estilo literário, né, que Dante usou, e até da linguagem, né? Mesmo as traduções da Divina Comédia, porque, assim, ler no italiano original é bem difícil. Eu tentei, mas, assim, é bem difícil. E mesmo quando você pega o português traduzido, você fala, deu uma amenizada, né? Mas mesmo assim é difícil, porque é um texto rimado, né? Não é uma prosa. Então a gente falou assim, olha, vamos ler, porque a gente vai explicar por que a gente está lendo, né? Quais são as motivações. Mas a gente decidiu ajudar o público. E nos ajudar também, né? Porque nós também não somos lá grandes especialistas de Dante. Então a gente está fazendo uma programação especial para a Divina Comédia, que começa hoje com essa live. Então aqui é o marco inicial para a gente falar um pouquinho, fazer uma introdução. E aí, então, a gente vai discutir mais detalhes, todos os aspectos da obra. E acho que é isso, né? Então, enfim, já deixando aqui o convite para todo mundo que está aqui na live ficar com a gente até o final, que a gente vai explicar, né? Como é que a gente vai fazer na sequência.
Não se assustem, o livro, né, é grande e tal, mas é muito rico, muito legal. Então vai valer muito a pena. E vai ser uma jornada acompanhada. Então a gente vai ler junto até maio. E aí lá em maio a gente vai fazer um encontro oficial do clube falando sobre a Divina Comédia. Então, Lucas, primeiro, muito obrigada pela sua disponibilidade. Não só em estar aqui, mas em estar estudando a Divina Comédia. O Lucas vai falar em maio sobre a Divina Comédia pra gente. E então, vamos começar. E aí, fica à vontade aí para introduzir o tema, como você desejar. Bom, eu acho que o melhor jeito da gente começar é a gente falando sobre o autor mesmo, para a gente ter um pouco uma ideia assim, de quem é que escreveu, né? A Divina Comédia ela foi escrita pelo Dante Alighieri, né? O Dante ele nasceu na segunda metade do século XIII, em Florença, numa família que não tinha uma grande importância social, política, uma família mediana. E desde pequeno ele foi muito moldado pelo sofrimento, porque ele perdeu a mãe dele com 9 anos e perdeu o pai com 18 anos. Então, assim, bem cedo ele ficou sozinho, né? Quando ele tinha 12 anos, o pai dele já arranjou um casamento para ele. Ele não casou com 12 anos, literalmente, mas o pai já combinou, já foi num cartório mesmo, assim, da época. E como de costume da época, esse arranjo não envolvia nenhum tipo de romance, digamos assim, entre os dois noivos. Era algo ali, né, por conveniência, né? Mas o Dante honrou esse arranjo do pai, e ele casou, e ele teve 3 filhos com a sua esposa, chamada Gemma, ou Gemma. Nós não sabemos exatamente de onde que veio a educação do Dante, como é que ele aprendeu, onde é que ele estudou. Pode ter sido sozinho, pode ter sido com um tutor, pode ter sido numa escola de uma igreja, numa escola de um mosteiro. Mas o que a gente sabe é que o aprendizado dele foi fenomenal. Quando a gente lê a Divina Comédia, nos salta assim, aos nossos olhos 3 grandes fontes que o Dante se utilizou, que ele absorveu ao longo de toda a vida para usar nas obras dele. A primeira fonte são as Sagradas Escrituras, é a Bíblia, e a tradição cristã de interpretação bíblica. Ele, se você ler, você vê, ele era extremamente versado na Bíblia, e a gente consegue ver como ele faz assim centenas, eu não sei se chega na casa de milhares até de referências às histórias, aos personagens, às passagens bíblicas. Mas não é meramente as escrituras, assim, segundo a interpretação própria dele, mas são as escrituras como interpretadas e entendidas dentro do seio da Igreja Católica. Ou seja, pelos grandes santos e doutores da Igreja, né? Santo Agostinho, São Boécio, São Tomás de Aquino e São Bernardo de Claraval. E dá para perceber que ele usava realmente toda a amplitude, toda a riqueza da tradição da Igreja, se valendo de todos os 4 sentidos da Escritura, inclusive, como mencionado no Catecismo, né? O sentido literal, o alegórico, o moral e o anagógico, né? Quem quiser saber mais sobre isso, eu recomendo que leia o Catecismo. Mano, num dos primeiros capítulos já fala sobre isso. Mas, Lucas, é importante dizer, assim, nessa primeira parte, que Dante era católico. Então, assim, a gente está falando de um autor que tem imaginário católico ali por trás da obra inteira, certo? Total. Muito, demais. Ele era totalmente moldado pela tradição cristã, né? E daí a segunda grande fonte do Dante, depois das Sagradas Escrituras, é a literatura e a filosofia pagã. Presente onde? Nos clássicos latinos. Claro que a gente sabe que tem muita literatura e filosofia grega, né? Mas o Dante não sabia ler grego, ele ia mais através de traduções ou através das interpretações que viam nos clássicos latinos. Principalmente, né, Aristóteles, né, traduzido, né? Aristóteles, Cícero, Ovídio e, principalmente de todos, Virgílio. A gente vai ver depois como que Virgílio é importante. Ele usa bastante a mitologia grega. Decora esse nome, né? Guarda o nome, é verdade. Então, o Virgílio nós vamos ver que é uma figura de tremenda importância para o Dante, pois o Dante ele realmente se via como um discípulo desse romano, era um poeta, ele realmente se via como um discípulo dele, alguém que estava, digamos assim, continuando o trabalho dele. Embora eles estejam separados aí por 13 séculos, né? O Virgílio foi quem escreveu a Eneida, que é a história de Enéas, que foi um antepassado dos romanos, que nesse livro ele visita o reino dos mortos, assim, acaba sendo uma clara influência aí para a Divina Comédia. E alguns podem estar se perguntando aqui, né, qual que seria a relevância de autores pagãos, né, para um católico, né, por exemplo. Bom, essa pergunta é muito antiga na história da Igreja e ela vem sendo desenvolvida, sei lá, desde São Paulo, quando você vê lá no Areópago, em Atenas,
citando poetas pagãos gregos, né? A igreja ela sempre soube reconhecer que nas religiões e nos costumes pagãos da antiguidade, embora houvesse muitas coisas que iam contra o evangelho, eles também tinham bons elementos. Eles tinham sementes da verdade que Deus plantou ali nos povos como preparação para receber a palavra da salvação. E, embora houvesse algumas pessoas que tentaram rejeitar tudo, o princípio cristão que prevaleceu foi o de descartar o que é ruim, mas reter o que é bom. E saber se apropriar dos símbolos e das imagens da antiguidade de uma forma benéfica. E assim a literatura pagã na igreja foi, digamos assim, batizada, cristianizada. E Dante ele é um longo discípulo dessa tradição de usar a literatura e a mitologia latina e grega. Legal, eu acho que tem um ponto aqui que, assim, nem tudo... Então, a gente pode dizer que nem tudo que está escrito ali na Divina Comédia, considerando essa cristianização dos símbolos pagãos, tem que ser lido literalmente. Então, acho que a gente pode já entender que tem uma certa metáfora em algumas partes, né? Alguma coisa que o Dante já vinha trazendo, né? Sim, com certeza, com certeza. E o Virgílio ele é um exemplo claro disso, né? O Virgílio, ele viveu no século I, primeiro, antes de Cristo, né? Ele nunca se converteu, porque nunca conheceu Jesus, nem nada disso, né? Mas ele escreveu um poema chamado Éclogas, onde ele descreve, em tom profético, o nascimento de um menino vindo dos céus que traria um fim à Era de Ferro e inauguraria uma Era de Ouro por todo mundo, né? Uma Era de paz, né? Se você ouviu o que eu acabei de dizer, você pode estar pensando, nossa, ele profetizou o nascimento de Jesus, né? Olha, vários pagãos se converteram lendo esse poema e percebendo a similaridade com a vida de Jesus. O Dante, ele não acreditava que aquilo fosse uma profecia do Virgílio. Ele não acreditava que o Virgílio era um profeta nesse sentido. Mas ele soube aproveitar os bons elementos presentes na obra e ele soube reconhecer o bem que ela trouxe para várias pessoas. Então, é isso, saber reter o que é bom e descartar o que é ruim, né? E a terceira grande fonte do Dante, eu diria, na vida dele, foi um tanto surpreendente para mim, algo que eu não imaginava. Mas a verdade é que ele foi muito influenciado pela poesia de trovadorismo, que surgiu no sul da França, né? Principalmente de um autor chamado Arnaud Daniel. Sabe aqueles longos poemas de amor cortês, que você talvez tenha aprendido na escola, né? Onde tem dois amantes ali, quase sempre adúlteros, né? Que eles juram amor eterno um ao outro, mas nunca conseguem viver juntos, né? Aquela sofrência toda, né? Não dá pra gente entrar em detalhes aqui agora, mas basta dizer que a literatura de trovadorismo ela é extremamente problemática do ponto de vista moral, né? Porque ela traz uma visão totalmente deturpada do que é o amor e até tem possíveis origens heréticas aí. É possível que tenha surgido em algumas seitas medievais essa literatura. Então, pode parecer um pouco estranho eu estar falando mal de uma das fontes do Dante e depois falar para você ler a Divina Comédia, mas calma, a gente vai chegar lá. Então, o Dante absorveu. O Dante absorveu todas essas três grandes tradições e estudou bastante a poética, tanto latina quanto toscana, que era o dialeto de italiano que ele falava, né? E ele também estudou bastante filosofia com os dominicanos, ele inclusive trocou cartas com um dos alunos de Santo Tomás de Aquino, e provavelmente ele também aprendeu sobre pintura, música, é um cara, assim, bem eclético, assim, um cara que fazia tudo, né? E como se não bastasse, assim, nossa, toda essa cabeçona toda que ele tinha, ele também foi muito envolvido com a política da época, né? Também, não vamos dar uma aula de história aqui, mas basicamente é o seguinte, na época do Dante, a Itália estava dividida em dois grandes partidos, né? Tinham os guelfos e os gibelinos, né? Os guelfos eram o partido da igreja. Eles defendiam que a igreja tivesse um poder, né, moderador, bem forte, para restringir as más ações dos governantes. Se um governante fizesse algo imoral, a igreja teria o poder de ir lá e restringir isso. E os gibelinos eram o partido do Sacro Imperador Romano. E o Dante, ele era guelfo. Ele era do partido da igreja. Ele era católico, filho da igreja, né? E o Dante, quando ele tinha 24 anos, ele inclusive lutou numa batalha. A Batalha de Campaldino, né? Que foi a última batalha entre os guelfos e os gibelinos de Florença. E foi essa batalha que estabeleceu a hegemonia guelfa ali na cidade, né? Ou seja, o lado do Dante venceu. Então, Dante também era um soldado, mais uma coisa aí para ele. E depois disso, ele ingressou na vida pública.
E tinha um negócio lá na época que quando você ingressava na vida pública, queria participar dos concílios da cidade, você tinha que entrar para uma guilda, né? Uma daquelas guildas medievais. E ele entrou para a guilda dos médicos e farmacêuticos. Então é até capaz, assim, dele ter sabido um pouco sobre farmacêutica, né? Então fica a dúvida, né? O que ele não sabia fazer? O cara fazia tudo, né? Só isso já justifica, Bom, né? A gente entender um pouco mais a Dante. sim, um homem, assim, uma personalidade muito grandiosa, né? Bom, depois de derrotarem os gibelinos, os guelfos ali, que tomaram Florença, eles acabaram se dividindo em duas facções. Os guelfos brancos e os guelfos negros. Os guelfos brancos queriam defender Florença das interferências do Papa Bonifácio VIII. E os guelfos negros apoiavam esses interesses do Papa. O Dante era um guelfo branco. Agora, pode parecer um pouco estranho. Calma aí. Você não falou, Lucas, que o Dante era um católico fiel? Como é que ele está no partido contra o Papa? Ele não era do partido da igreja? Como que é isso? Então, sim, Dante defendia a autoridade da igreja em matéria de fé e de moral. E ele acreditava que a igreja deveria interferir quando os governantes fossem maus. Mas isso não significa que ele queria que o Papa fosse o imperador mundial. O Papa não é infalível em decisões políticas. E se algum Papa, sei lá, resolve virar um tirano, resolve um exército aqui invadir o Brasil, você tem todo o direito de se defender, né? Então, o Dante, dá para ver nas obras dele claramente que ele acreditava no primado de São Pedro e dos seus sucessores, mas ele não tem nenhum problema em fazer duras críticas aos papas da época, inclusive porque naquela época tinha uns papas muito, muito ruins, né? Engraçado, né, que até depois a igreja vai promover a obra de Dante, né? Então a gente não está aqui só supondo isso, né? A gente está falando que depois os próprios papas que vieram, o Papa Francisco agora recomenda a obra de Dante. Então realmente Dante isso era uma opinião assim pessoal totalmente plausível, era totalmente possível assumir essa posição e continuar sendo totalmente católico, né? Sim, exatamente. Bom, e o Dante escreveu várias obras além da Divina Comédia, né? Ele escreveu, por exemplo, o Banquete, que é um livro de filosofia inversa, tipo, uma coisa muito doida, assim, poemas filosóficos, né? Ele também tem um livro chamado Monarquia, que é um tratado político, né, que ele escreveu em latim. Ele tem outros livros de poemas, como as rimas, as éclogas. E ele escreveu também um ensaio defendendo o uso do vernáculo, ou seja, da língua do povo, ao invés do latim. O uso do vernáculo na escrita, na literatura. Ele foi tão influente nessa defesa dele, tão, digamos assim, revolucionário na maneira como ele usou, que o dialeto toscano que o Dante falava se tornou o idioma italiano moderno. Ou seja, todos os italianos hoje falam a língua do Dante. Na época não existia uma língua italiana unificada, eram vários dialetos bem diferentes. E a língua do Dante acabou se tornando a língua do país inteiro, no final. É legal. Não, e aí tem uma coisa, não sei se as pessoas sabem, mas assim, a Itália até hoje tem assim, centenas de dialetos, né? Uma coisa extremamente comum, né? Você chegar lá e o pessoal tá falando, pelo menos as casas, assim, falarem outros idiomas mesmo, que não tem relação com nenhuma língua latina, na verdade. Idiomas de outras origens, assim. E o italiano, ele foi meio que, assim, construído junto com a identidade nacional da Itália e a participação do Dante com a Divina Comédia, né? É extremamente marcante e isso é mencionado em inúmeros outros contextos, né? A gente está falando de um dado bem, bem evidente aqui de que o Dante contribuiu para a construção da língua italiana. Sim, exatamente. Bom, então agora vamos um pouco para a Divina Comédia em si, né? Falamos do Dante, vamos um pouco para o livro em si, né? É importante a gente entender um pouco o contexto no qual ela foi escrita. Né? Por que o Dante teve essa ideia de escrever? Né? Onde é que ele estava? Bom, em 1301, um exército de guelfos negros toma Florença e quase destrói a cidade. E acaba instalando um novo governo. Eles fazem uma série de perseguições aos guelfos brancos, né? E o Dante acaba entrando nessa. Ele é acusado de corrupção e de venda de cargos públicos pelo período em que ele foi prior, cara, tipo um prefeito, um vereador de Florença, no ano 1300, ou seja, no ano anterior. O governo florentino, agora, de guelfos negros, confisca todas as posses dele, da família dele,
condena ele a um exílio perpétuo. Expulsam ele da cidade e falam, se você voltar aqui, você vai ser queimado na estaca, ou seja, colocam uma pena de morte realmente nele, né? E a gente tem que lembrar que nesse período da Idade Média, ainda não existiam os grandes estados-nações, né? O que havia eram essas pequenas cidades-estados, essas pequenas repúblicas, pequenos reinos. Então, ser expulso da sua cidade era perder toda a sua cidadania, toda a sua nacionalidade. O Dante ele se torna ali um homem sem pátria, um homem sem terra, né? E o pior, ele é exilado ainda sozinho, sem a esposa e sem os filhos. Tem algumas tentativas dele voltar para Florença depois, mas ele acaba desistindo delas. Ele não gosta de nenhuma alternativa. Porque sempre vem com uma troca, assim, ele vai ter que pagar uma multa altíssima pelo crime que ele cometeu. Ele fala, mas pô, eu não cometi crime nenhum. Ou, você vai ter que fazer penitência pública por corrupção. Mas eu não fiz corrupção, né? Então, ele acaba pegando um pouco de desgosto do pessoal da cidade. Assim. Ele gosta muito da cidade, mas o pessoal, ele não fica mais tão afim de estar com eles ali e acaba desistindo disso. Né? E ele acaba vivendo o resto da vida dele como um convidado nas casas de amigos ricos que poderiam lhe oferecer proteção. Então, amigos que tinham grandes casas, fazendas, assim, ele ficava como convidado, né? Ele era uma pessoa, assim, devia ser alguém muito interessante, né? De se ter em casa, então várias pessoas deviam querer ter ele ali como convidado. Vários assuntos sobre os quais conversar com Dante, né? Exato. Jantares tops. Bom, e é nesse exílio dele que surge a Divina Comédia. Ele começou a escrevê-la em 1308 e terminou em 1320, um ano antes da sua morte. A obra é a culminação de todo esse patrimônio cultural, intelectual, espiritual que o Dante absorveu ao longo da vida e de todas as experiências que ele teve, harmonizando toda a grandeza da poesia italiana, uma crítica profética à decadência política e moral da sociedade, uma história de amor, inclusive, e até uma peregrinação espiritual. Vou explicar esses pontos. A Divina Comédia, como eu imagino que muitos aqui saibam, ela é dividida em 3 partes. O inferno, o purgatório e o paraíso. São os 3 reinos dos mortos que o personagem principal visita. E o personagem principal, vale a pena dizer, é o próprio Dante Alighieri, é o autor. Ele que diz estar narrando os eventos que se passaram durante a jornada dele. Então Dante ele acaba aproveitando um pouco os cenários do inferno, do purgatório e do paraíso para povoá-los com figuras históricas, com figuras mitológicas e até contemporâneas. Pessoas que ele conheceu. Então o inferno, por exemplo, vai estar cheio de florentinos, né? Porque Florença se tornou uma cidade de ladrões para ele, né? Muito preocupado com o dinheiro, com o poder, a qualquer custo, mesmo que para isso fosse preciso roubar, enganar e até expulsar os seus cidadãos mais ilustres, né? Mas a crítica também se estende ao clero, que também na época era muito luxurioso, aos nobres de outras cidades, a reis violentos. Já no purgatório e no paraíso, ele vai encontrar grandes amigos dele, figuras contemporâneas, porque ele tinha um apreço maior. Mas olha aqui, a crítica aqui não é meramente política, não é uma mera coisa de partidarismo. Tanto que ele encontra pessoas do partido que ele não é no purgatório e do partido que ele é no inferno. Então, assim, não é uma coisa partidária, né? É uma crítica moral. Ele também esboça, né, a decadência moral das pessoas que não tinham nada a ver com política, né? Pessoas ali da sociedade que eram esbanjadores, adúlteros, comilões, mentirosos, né? E ele exalta aqueles que souberam viver o arrependimento e a virtude. E essa crítica ou esse elogio nunca está isolado no indivíduo em si, tipo assim, esse cara é mau e só fala sobre isso. Não. Dante está muito mais preocupado em mostrar os efeitos do pecado na alma do que em comemorar a punição dos condenados. Mas a Divina Comédia ela não é só essa crítica, né? Não é só essa crítica moral, mas é também um poema de amor, história de amor. Então, um dos livros mais famosos do Dante, que ele escreveu antes da Divina Comédia, chama A Vida Nova, onde ele segue a tradição de amor cortês e faz poemas românticos contando do seu amor por Beatriz. Beatriz não é a esposa do Dante, não era. Beatriz era uma vizinha do Dante, mais ou menos da idade dele, que ele viu pela primeira vez com 9 anos e ficou perdidamente apaixonado. Mas, assim, continua admirando ela só à distância e idealizando ela o máximo possível. Né? Eles nunca chegaram nem perto de ter qualquer tipo de relacionamento, nem amizade, nem nada. Mas a Beatriz acabou se casando com um outro florentino e morreu bem jovem, com 24 anos. Então,
Embora ele siga essa tradição francesa do amor cortês, Dante acaba transformando vários elementos dela. Aqueles elementos negativos que eu falei, ele acaba transformando em coisas mais positivas. Então, no trovadorismo, a senhora amada, ela sempre está indisponível, ela é inalcançável, e para ter, o amante tem que cometer adultério. É incrível, certo? Todas essas histórias envolvem algum tipo de adultério, né? E tudo isso é justificado em nome do amor, da paixão, não sei o quê. O Dante não segue isso, de forma alguma, ele não vai nesse caminho. Agora, na tradição da poesia romântica italiana, que já era um pouquinho diferente, também se percebe essa tensão entre servir a senhora e servir a senhora amada, né, e servir a Deus. Mas o amante escolhe Deus acima de tudo, sempre. Embora ele deseje que seja possível estar com a sua amada também. Então ele percebe essa tensão entre servir duas pessoas, mas ele sempre escolhe Deus como o princípio como senhor de tudo. Lucas, tem uma coisa interessante aqui, né? Acho que até aqui. O Dante usa pessoas reais na obra, e isso traz um tom de pessoalidade para quem está lendo. Então, fica parecendo muito mais uma história mesmo, né? Que aconteceu. Você pode, então, entrar na história e viver aquilo, do que um tratado, né? De como não ir para o inferno, digamos. Então, parece muito mais um recurso literário, né? Que o Dante usa. Evidentemente, que a gente não tem condições de julgar se uma pessoa está no inferno ou se uma pessoa está no céu, nem... Na verdade, a única instituição que faz juízo de céu aqui seria a própria igreja, mas ela nem ela mesma condena ou diz que alguém foi ao inferno. Mas o Dante usa, então, a licença literária aqui mesmo, né? Ele é uma história de ficção, e quando ele faz essas pontuações, ele faz para a gente conseguir entender melhor. Pelo menos essa visão que eu estou passando não é a minha visão, né? A visão do Joseph Peirce, que é um católico americano bem famoso, que fala sobre literatura. E ele menciona isso, né? Ele diz que o Dante faz essas concessões para facilitar a nossa incorporação da obra, digamos assim, né? Sim, sim, com certeza. Não, gente, obviamente a obra é alegórica, ele está usando dessa licença mesmo, né? Por exemplo, ele vai colocar dentro do inferno Hércules e Ulisses, né? Personagens da mitologia, assim, antiga, né? Tudo tem um propósito ali dentro, é tudo para poder articular dentro do esquema de pecados e de virtudes que ele está querendo passar. Né? Bom, mas voltando aqui. O Dante, antes do ano 1300, ele não era nenhum santo, digamos assim. Embora nos poemas ele declare todo o seu amor a Beatriz, ele acaba tomando várias amantes. E, assim, adultério, digamos assim, né? Embora ele seja profundamente impactado pela morte da Beatriz, o conceito que ele tinha de amor ainda era um pouco imaturo. Foi só depois que ele recebeu uma visão de Beatriz num sonho que Dante conseguiu progredir e transfigurar esse amor, essa noção de amor que ele tinha. Então Dante não vai ficar preso nem nas tradições francesas e nem nas tradições italianas de amor cortês. Ele vai além, ele vai aprender a transfigurar esse amor. Para Dante, servir a amada é servir a Deus. Não porque a amada é Deus, não tem nenhuma idolatria aqui. Mas porque a senhora, a mulher, é, digamos assim, um sacramento da presença de Deus. Um sinal visível de beleza física e moral que aponta para a fonte de todo bem e de toda beleza. Que é o que? A Santíssima Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a beleza de Beatriz que leva o Dante a se converter. Ele fala isso, ele fala assim, quando ele é mais jovem, ele se converteu por causa da Beatriz, vendo ela. Então ele decide abandonar todo o pecado quando é lembrado do amor de Cristo, através desse amor que ele tem por Beatriz. Então, Beatriz, então, para ele, o que eu diria é que ela é uma santa. Essa seria a visão do Dante. A Beatriz é uma santa. Alguém que o eleva até o céu pela sua vida e pelo seu exemplo. Bom, e o que tudo isso tem a ver com a Divina Comédia, né? Por que eu falei dessa Beatriz, que está num outro livro, que não é a Divina Comédia? Tá. Vamos para o núcleo da coisa aqui. A Divina Comédia, muito além de uma crítica moral, de uma história de amor, ela é uma peregrinação espiritual. Esse é o foco. O Dante ele foi bem explícito nisso. Quando perguntaram para ele por que ele escreveu o livro, a resposta dele foi a seguinte, ele falou: é preciso dizer brevemente que a finalidade do todo e da parte é tirar os viventes nesta existência de um estado de miséria e conduzi-los a um estado de felicidade. Ou seja, é uma história de conversão.
Eu vou começar aqui, eu vou ler um pequeno trecho aqui do canto 1, né? Digamos assim, a primeira coisa, como começa o livro, né? Só para vocês poderem, assim, ter um pouco noção, assim, ouvir como é que é a sonoridade aqui dessa obra, né? O Dante aí começa dizendo o seguinte: da nossa vida, em meio da jornada, achei-me numa selva tenebrosa, tendo perdido a verdadeira estrada. Dizer qual era é coisa tão penosa, desta brava espessura, asperidade, que a memória relembra ainda cuidosa. Na morte há pouco mais de acervidade, mas para o bem narrar lá deparado, de outras coisas que vi direi verdade. Contar não posso como tinha entrado, tanto sono os sentidos me tomara, quando hei o bom caminho abandonado. Então, pode parecer, uau, Lucas, não entendi nada. É que eu tô lendo. Se você tivesse com o texto na sua frente, você ia entender melhor, eu te garanto. Só ouvir é difícil dessa, eu admito. Mas basicamente é o seguinte, a história começa com Dante perdido numa selva escura. Ele não sabe como ele chegou lá, e ele também não sabe como sair dali. Ele se desviou do caminho da verdade porque ele estava dormindo. Imagina isso, imagina você acorda numa floresta densa, no escuro, e você tem uma vaga lembrança de que você já esteve no caminho correto, mas você nem se lembra como você se perdeu. É assim que o Dante começa. Espiritualmente preguiçoso, perdido, cego, com medo, uma crise de meia-vida, digamos assim, quase. Mas há esperança. Ele avista um monte e os raios de sol banhando essa encosta. E é para lá que ele quer ir, em direção à luz, em direção à verdade. Mas quando ele tenta subir o monte, aparece um leopardo, uma pantera faminta bloqueando o caminho. Ele tenta subir de outro jeito, mas logo aparece um leão. Mais uma vez, e uma loba impede a subida. Pensa no terror dessa imagem. Ó. Eu sei lá, eu vou dizer, eu vou no zoológico, eu vejo um leão, fico morrendo de medo daquele negócio. Aquilo dá medo em qualquer um. Então, só imagina essa cena. O Dante, ele não só está perdido, mas o único caminho de saída está bloqueado. Ele está completamente frustrado. Então, que aparece uma alma. O espírito de alguém, o espírito de um morto para ele. E não é ninguém mais, ninguém menos que quem? Virgílio. O poeta romano, o grande herói do Dante. Falamos, né? Pra todo mundo lembrar do nome aí, ó. Pareceu Virgílio agora. Exatamente, é o grande herói do Dante aqui, veio ali resgatar ele, será? Vamos ver. Bom, o Virgílio ele fala para o Dante que ele foi enviado numa missão de tirar Dante daquela selva e levá-lo até o céu. Mas o Virgílio diz que para subir até os céus, primeiro eles vão ter que descer até o fundo do inferno e depois começar um longo caminho de ascensão pelo purgatório e pelo paraíso, para só daí chegar até Deus. O Dante fica um pouco cético, né, com essa ideia aí, porque, né, não sei, quem quer ir pro inferno, né, vai que você... Parece meio arriscado, vai que você fica preso lá, né? Exato, Ele fica tem um pouco saída, duvidoso. né? Exato. Mas Dante tá vivo, Mas o Virgílio né? conta. Dante tá vivo, né? Exato. O Dante está vivo, está vivo ali no ano 1300, e o Virgílio já morreu faz 13 séculos. O Virgílio é um morto, digamos assim, né? Então, mas o Virgílio ele conta que quem foi que deu essa missão para ele de ir até lá? Foi a Beatriz. A Beatriz, que já está no paraíso e goza da visão beatífica, é avisada pela Virgem Maria do perigo em que Dante está de se perder definitivamente, de se condenar. Então Beatriz se compadece do Dante e envia Virgílio para ser o guia do Dante durante o inferno e o purgatório. E depois Beatriz, que vai assumir o posto de guia durante o paraíso. Então, Dante precisa passar pelo inferno para entender a justiça divina, a natureza dos seus próprios pecados e a tristeza daqueles que perderam a esperança da salvação. Porque o inferno, a gente sabe, é o lugar daqueles que morreram em pecado mortal sem buscar o perdão de Deus, morreram sem arrependimento. É a visão do inferno que leva o Dante ao arrependimento verdadeiro e ao conhecimento da verdade, ao princípio do conhecimento da verdade, né? No purgatório, já, o Dante vai ver a necessidade da penitência e de uma fé que seja fecunda em obras de amor. Visto que o purgatório, né, segundo a doutrina católica, é o local de purificação por onde passam todas aquelas almas que morreram em amizade com Deus, morreram arrependidos de seus pecados, mas que ainda têm consequências temporais do pecado no seu corpo, na sua alma, que precisam ser curadas, apegos aos pecados, né? Então todos no purgatório vão para o céu, todos ali vão ser salvos.
No inferno, a gente vê que as punições do inferno e do purgatório são bem diferentes, né? Às vezes até são parecidas assim no tipo, mas o propósito é completamente diferente. No inferno, as punições são a prisão da alma naquele estado de miséria que a pessoa escolheu durante toda a vida. Então, alguém que escolheu, digamos assim, correr atrás da luxúria a vida inteira vai ficar no purgatório, digamos assim, sendo levado de um lado para o outro por um furacão, uma coisa assim. Mas no purgatório as punições são medicinais, são pedagógicas. Elas curam a alma daqueles apegos aos pecados que as pessoas tinham. E no paraíso já, o Dante vai ter uma visão profundamente teológica, assim, uma coisa profunda mesmo, e mística da bem-aventurança desfrutada pelos santos, da plenitude da glória reservada aos eleitos de Deus e do amor infinito e indescritível de Jesus Cristo encarnado. Lucas, tem uma coisa interessante aqui, né? Aquilo que você falou da Beatriz. Olha o papel da Beatriz, né? Levar Dante ao céu, né? Então, a analogia que o autor colocou na obra é essa, né? Primeiro, o sentido ascendente, ali ele passa por tudo para ver, né? O que pode dar errado, digamos. Mas ela tem, dentro do amor romântico da obra, ela tem esse objetivo de levar, né, o amor ali o amor da vida dela, o Dante, para o céu, né? Isso é muito legal. E a ideia da obra, assim, a Divina Comédia é riquíssima, muito bem escrita e etc. Mas a própria ideia estrutural já é brilhante, né? Você pensar que, exatamente, é uma jornada espiritual em que o Dante usa conceitos teológicos bem profundos, né? Como você mencionou. Exatamente, exatamente. Uma coisa que muitas pessoas gostam de ver na Divina Comédia é como ela é rica na numerologia, números. E é bem interessante nisso, tá? Parece quase que o Dante é um matemático, assim, nos números que ele usa, né? Então toda a Divina Comédia é dividida em 100 cantos, que são tipo capítulos, assim, né? O inferno, o purgatório e o paraíso, cada um tem 33 cantos, além de um canto introdutório no inferno, ou seja, 33 mais 33 mais 33 mais 1, 100. A poesia ela é em verso decassílabo, como nos grandes épicos da antiguidade, mas o tom é bem menos exaltado, não é épico, o tom é bem menos sério, bem mais popular, né? Por isso que ele escreveu no vernáculo, né? E toda a obra é organizada em tercetos. Tercetos são pequenas estrofes de 3 versos, seguindo um esquema de rimas que foi inventada pelo Dante, que não vou explicar muito bem, mas esse esquema vai surgindo novas rimas, ao mesmo tempo que vai repetindo rimas antigas, repetindo rimas anteriores. E, sério, quando você lê, dá uma sensação legal, assim. Se você for ler, eu sugiro que você leia em voz alta, porque dá uma sensação de algo cíclico, mas que vai progredindo, assim. É bem interessante. E o pessoal não precisa assustar, né, com a rima, porque no começo é um pouco difícil, realmente, porque, como você falou, você não pegou o ritmo, mas depois, lá de um determinado canto, depois de um tempo de leitura, você começa a se acostumar com aquilo e a coisa vai, né? Sim, sim, exatamente. Bom, e o inferno, o purgatório, o paraíso, eles todos são organizados em 9 regiões, né? Então tem 9 círculos do inferno, 9 terraços do purgatório, 9 esferas do paraíso, né? E isso segue um esquema bem teológico aí de gradação dos pecados e das virtudes, né? Então, quanto mais fundo ele vai para o inferno, pior são os pecados. Quanto mais alto ele vai para o purgatório, menos pecados as pessoas têm, e assim vai. Legal então, assim, isso também, né, Lucas? Da gradação, né? Porque esse é um conceito católico, né? De que existem níveis de santidade dentro do próprio paraíso, né? Exatamente. É verdade. Todos no paraíso serão plenamente felizes, mas alguns serão mais felizes que outros. não porque, digamos assim, por capacidade própria deles, mas porque a alma deles, digamos assim, se expandiu mais, né, durante a vida, porque eles cooperaram mais com o Espírito Santo, deixaram o Espírito Santo trabalhar mais, né? Então, assim, esquematicamente falando, a Divina Comédia ela possui uma arquitetura assim, digna de uma catedral. Se você for ler, assim, a maioria dos livros vem com uns esqueminhas assim na introdução, mostrando assim um mapa assim do inferno, do purgatório. Tá? Use e abuse desses mapas, são muito legais. Eu gosto bastante. Boa. Bom, eu espero que tudo que eu disse até agora já tenha sido suficiente para te animar a ler a Divina Comédia, né? Mas vamos supor que você falou, Lucas, mas por quê, né? Vamos responder a pergunta aqui, né? Por que ler a Divina Comédia, né? A verdade é que a Divina Comédia é o maior poema cristão da história e é possivelmente a maior obra de literatura depois das Sagradas Escrituras.
O T.S. Eliot, por exemplo, ele escreveu que o Dante e o Shakespeare dividem o mundo em dois. O Shakespeare, com suas diversas peças, conseguiu descrever toda a amplitude e a variedade da personalidade humana. Todas as histórias que já aconteceram na sua vida, na vida dos outros, estão presentes ali no Shakespeare e nos seus personagens de um jeito ou de outro. E o Dante descreveu não toda a lateralidade, mas toda a profundidade e alturas às quais a pessoa humana pode chegar. O Dante é fenomenal nisso. É sério, ele introduz um personagem, ele faz uma descrição de 3 linhas e você já sente assim, sério, você sente o peso da amargura daquele condenado, ou você sente toda a alegria e liberdade daquele santo. Assim. Ele é fantástico, assim, descrições curtinhas, assim, que te fazem perceber, assim, tanto o quão baixo a gente pode chegar, se a gente permitir, né, se a gente não tomar cuidado, ou o quão alto a gente pode chegar se a gente deixar o Espírito Santo agir em nós. Né? Tem uma coisa legal que... Desculpa, mas que eu lembrei aqui. Pode falar. Que Dante foi ali expulso de Florença, né? A coisa toda, assim, a cidade o rejeitou, digamos. Mas hoje, na Catedral de Florença, no Duomo de Florença, uma catedral imensa, assim, que é inclusive dedicada a São João Batista, o teto do Duomo é pintado com a Divina Comédia, né? E aí você consegue subir uma escada e a escada, ela percorre o Duomo, assim, de uma forma circular, né? Uma espiral, na verdade, até lá em cima. E aí você vai passando nas partes, né? Então, embaixo está o inferno, em cima está o purgatório e depois o céu. E é curioso, porque mesmo assim, de forma visual, porque obviamente, né, a pintura não vai conseguir replicar toda a profundidade da obra, porque é enorme, né, enfim. Mesmo assim, você se sente, de certa forma, constrangido por aquilo. Porque quando você está no começo ali, você vê o inferno, você fala, meu Deus, tipo, é possível, né? É possível me perder. Totalmente possível. Então, imagina, se uma pintura da obra de Dante, né, é capaz de fazer isso, imagina no livro, né? Realmente é muito significativa essa leitura. É bem interessante. Eu queria visitar essa catedral aí, deve ser muito bonita. Bom, e é por isso que a Divina Comédia, eu diria que ela é tão acessível. Calma, não se assuste. Não acessível assim na forma, né? Porque eu sei que a gente tem dificuldade mesmo de ler, é normal. Mas a história ela é muito acessível, é uma coisa assim com a qual você se simpatiza. Você se simpatiza com os personagens e o tempo todo a obra está funcionando como um espelho das nossas misérias. Uma exortação pessoal, assim, uma coisa assim para nós mesmos, uma exortação para a gente servir a Deus e um encorajamento esperançoso da glória eterna. E aqui eu vou ser bem sincero com vocês, vou dizer aqui para todo mundo, eu não terminei de ler a Divina Comédia, eu ainda estou lendo. Eu estou lendo num ritmo bem devagar, mas assim, algo que me impressiona é como eu não consigo não ser impactado por cada um dos cantos. É incrível. Você lê um canto, sei lá, às vezes você não entendeu muito bem, é porque a linguagem está difícil. Você vai lá, lê de novo, ali na terceira vez, quando você entendeu, você fica pensando naquilo por dia, você fica assim, nossa, cara, olha isso. Sério, é realmente muito poderoso. Esse é um livro que te faz pensar, meditar, filosofar, te faz rezar e te encoraja a agir. E alguém poderia aqui perguntar, talvez, por que a gente leria a Divina Comédia se ela não é um documento infalível, se ela não é o catecismo da igreja, né? O que eu vou aprender sobre, né, os novíssimos, coisa assim, né? Olha só, ninguém nunca falou que o livro é infalível, ninguém jamais disse isso. Quando os papas nos aconselham a ler esse livro, nenhum deles está dizendo que o inferno tem 9 círculos, que ele fica debaixo de Jerusalém, ou que tal e tal pessoa está no purgatório. Não, nada disso. A gente não pode ficar num literalismo infantil, né? O livro é uma alegoria que aponta para a jornada da nossa própria alma e para a vida futura. O livro é rico em símbolos que devem ser entendidos dentro das próprias imagens nas quais eles são descritos. Ou seja, nós devemos usar a nossa imaginação para realmente pensar, para realmente ter aquelas imagens na nossa frente, mas a gente não pode ficar meramente preso numa leitura ao pé da letra, né? Digamos assim, né? Você tem que saber alegorizar a coisa. Né? Isso é uma coisa que o Dante falava nas cartas dele, inclusive. O Papa São Paulo VI ele disse uma coisa muito interessante, eu gostei muito de ler isso. Ele falou que houve muitas pessoas na história que não tinham uma oposição ativa a Cristo, mas que, digamos assim, não eram parte da igreja, não faziam parte da igreja. Várias dessas pessoas decidiram ler a Divina Comédia por causa dos seus atributos literários, e ao longo do livro, conforme eles iam lendo, aquela mera ausência de oposição a Cristo começou a se transformar num amor ardente por Jesus.
E ao fim da obra, muitos desses leitores entraram para a igreja. Então, esse é o verdadeiro poder do livro. A poética sendo usada a favor da verdade. A beleza ordenando os nossos afetos para nos inclinar ao bem supremo, que é o Deus que nos redimiu e morreu por nós na cruz. A gente vê a influência do Dante, assim, em tantas pessoas assim, que a gente gosta tanto, né? Por exemplo, o C.S. Lewis, ele diz que ele leu a Divina Comédia e que foi extremamente influente na sua conversão. Ele leu quando ele estava se recuperando no hospital de guerra, depois quando ele se feriu ali na Primeira Guerra Mundial. Ele e o Tolkien, né, que eram grandes amigos, eles liam Dante um para o outro, assim, como passatempo. O Tolkien fazia parte de uma sociedade de Oxford dedicada aos estudos de Dante, assim, ele era um estudioso de Dante, assim, com pesquisas acadêmicas disso. Mas a coisa que eu mais gosto... Desculpa. Não, é engraçado você falar do Tolkien, porque quando você estava falando, eu lembrei do Tolkien, eu lembrei do Silmarillion, né? Porque lá no Silmarillion o Tolkien fala, né, de Ilúvatar, e daí ele cria os anjos, né, que são, na verdade, que ajudam a co-criar o universo. Então, se você parar para pensar, assim, o ser humano, quando ele produz uma obra boa, né, estamos falando aqui de literatura, mas eventualmente uma pintura, uma obra boa que reflete a verdade, ele coopera na obra de Deus, né? Ele coopera na salvação. Então, esses casos que você cita de pessoas que leram a Divina Comédia e foram tocados pela verdade, são totalmente possíveis, realmente. Não só porque a gente viu, mas, assim, até em teoria é possível que aconteça, porque o elemento de verdade está ali e ele remete a Deus, né? Remete a Cristo. E não tem para outro lugar para qual olhar a ponte, né? Sim, exatamente. Eu gosto muito disso na Divina Comédia. É um livro extremamente prático. Ele tem me ajudado bastante, sério mesmo, fornecendo material e imagens para a minha oração. O livro ele também consegue passar assim, vários ensinamentos interessantes sobre os dogmas da igreja, né? Às vezes a gente está muito acostumado a ler só no catecismo, que é uma linguagem assim, mais, digamos assim, de apostila, digamos assim, quase assim, né? Bem teórica. Mas na Divina Comédia a gente vê isso de uma maneira muito prática. Você vê a intercessão dos santos, você vê os novíssimos, né? O fim dos tempos, a oração pelos mortos, a veneração à Virgem Maria, né? Os pecados mortais, pecados veniais, a confissão, a Eucaristia, tá tudo ali, tudo ali. Assim, realmente assim, muito... eu não diria divertido, assim, é muito gostoso assim, ler assim, e poder ver a nossa fé de uma maneira assim, poética, sabe? Algo assim que enriquece mesmo a gente, sabe? Que fica no nosso coração. É uma coisa assim, muito bonita, muito atraente, assim, muito emocionante. E os exemplos, eu diria, que estão presentes no livro são muito marcantes também. O Dante, quando ele vai andando pelo inferno, purgatório, paraíso, ele vai encontrando as pessoas lá. Ele vai parando para conversar. Então o livro é basicamente isso. Ele vai andando, ele para com um e começa a conversar. É isso. E vários dos encontros que Dante tem com os condenados no inferno, com os penitentes no purgatório, com os santos no paraíso, possuem imagens assim memoráveis, que, sério, vão ficar na sua cabeça por muito tempo, por anos, eu diria. Sem brincadeira. Então, quando se fala assim da importância da literatura para a formação do imaginário, eu não consigo imaginar um livro mais fantástico, assim, mais perfeito para essa tarefa do que a Divina Comédia. Boa. Não, excelente aqui. Eu acho que tá todo mundo super convencido a ler a Divina Comédia, ali, enfrentar os eventuais dificuldades. Mas aconteceu uma coisa incrível, né? Então, acho que a gente pode falar sobre o fato de que o Papa Francisco, né, indicou a Divina Comédia. E não só indicou assim formalmente, como ele já fez com outros bons livros, mas ele fez uma carta apostólica falando sobre Dante, né? E, inclusive, um dos motivos pelos quais a gente falou, acho que ler a Divina Comédia faz todo sentido. Aí, enfim, Lucas, o que você tem para falar sobre essa carta apostólica aí do Papa? Sim. Eu gosto muito de ler os documentos que o Papa Francisco escreve, né? Principalmente esses documentos mais importantes. Porque eu gosto de ficar informado, eu gosto de saber, né, o que o Papa está querendo falar com a gente. Porque, gente, essas cartas ele escreve para a gente ler, né? Se a gente não lê, pô, mancada, né? Então, eu li essa carta no ano passado e eu fiquei surpreso, porque eu fiquei totalmente surpreso. Eu não imaginava, sério, eu não tinha ideia, pra você ver minha ignorância. Eu não tinha ideia que um Papa fosse recomendar a Divina Comédia. Para mim, a Divina Comédia era uma coisa assim meio arcaica, visões do inferno meio antiquadas, assim, uma coisa assim, sabe, muito fantasiosa. Sério, não tinha ideia. E quando eu comecei a ler essa carta, sério, os olhos foram abertos ali, e eu terminei a carta aqui completamente convencido. Nossa, eu quero ler esse negócio, parece muito legal, muito da hora.
Então, o Papa Francisco escreveu essa carta em comemoração aos 700 anos da morte do Dante. Dante morreu em 1321, ele escreveu essa carta no ano passado, em 2021. Ele publicou no dia 25 de março, que é o dia da Anunciação, já que a festa da Anunciação era o primeiro dia do calendário de Florença, né? Não começava em 1º de janeiro, começava em 25 de março. E essa carta, gente, eu realmente recomendo que todos leiam. Não é longa, não é longa. Abre aí na internet, tem no Google aí, facinho. Leia, vale muito a pena. Mas eu queria aqui destacar algumas coisas, algumas frases assim, que mais me chamaram a atenção. Então, uma coisa que o Papa faz primeiro é fazer um resumo de como que o Dante tem aparecido no magistério da igreja. Dizem que o Dante é o leigo mais citado em documentos aí do magistério assim, da igreja. Não sei se é verdade, mas pode ser. Eu acho altamente possível, né? Então, o Papa Francisco começa a fazer um resumo do que os vários papas falaram, e ele coloca uma citação do Papa São Paulo VI, que eu vou ler aqui porque eu achei muito bonito, né? Ele diz o seguinte: a teologia e a filosofia têm com a beleza ainda outra relação. É esta: a beleza, ao emprestar à doutrina o seu vestido e ornamento, com a suavidade do canto e a visibilidade da arte figurativa e plástica, abre a estrada para seus preciosos ensinamentos chegarem a muitos. As pesquisas profundas, os raciocínios sutis, resultam inacessíveis aos humildes, que são uma multidão, e famintos também eles do pão da verdade. Entretanto, estes percebem, sentem e apreciam o influxo da beleza, e por este veículo brilha mais facilmente para eles a verdade e nutre-os. Bem o compreendeu e realizou o Senhor do Altíssimo Canto, Dante, cuja beleza se tornou serva da bondade e da verdade, e a bondade matéria da beleza. Então, o que eu gostei assim nesse parágrafo aqui fantástico aqui do Papa é como que ele mostra como que a poesia ela tem essa natureza, digamos assim, popular. A gente perdeu muito disso, mas assim, isso são muitos defeitos da nossa sociedade. Mas se você vê, por exemplo, sociedades iletradas, em que as pessoas não sabem ler, é incrível o quanto eles gostam de poesia. Sério mesmo. Então, por exemplo, eu estava pesquisando, estava vendo um dia desses sobre a Somália. Somália, pô, um país que ninguém sabe ler e escrever quase. Mas o povo sabe pôr longas poesias, hinos, canções de cor. O pessoal, assim, adora fazer isso. Sabe que nem, sei lá, isso aí é coisa de antigamente. Mas sabe, você vai na praia, tem um cara que começa a tocar um violãozinho, começa a fazer umas rimas. O pessoal adora fazer isso, assim, na brincadeira. Então, assim, é uma coisa com um apelo, assim, muito no coração mesmo, sabe? Que você não precisa ter essa grande elevação cultural para compreender, mas é algo que nos acessa diretamente, né? Inclusive, até tem partes, assim, da Divina Comédia, isso acontece também comigo quando eu leio a Bíblia, em que você lê, você não entende, você fala assim, eu não entendi, mas que bonito. Você fica assim, nossa, esse negócio é muito bonito. Eu não entendi, mas, cara, me tocou. É tipo assim, algo inexplicável mesmo. Você não consegue articular exatamente tudo que tá ali, mas você sacou que foi algo muito bonito e que, sei lá, meses, dias, semanas depois você vai entender. Então, às vezes, tem que ficar um pouco na sua cabeça. Então dá para dizer que Dante escreveu pro povo ali, né? De certa forma. Assim, hoje em dia Com a certeza. obra se tornou até uma coisa meio chique, assim, né? Muito elevada, mas muito mais porque a gente perdeu, né? Essa dedicação à literatura, à poesia, né? Mas o pessoal da época ali de Dante entendia bem isso daí, né? Com certeza, com certeza. Uma outra citação aqui que eu queria trazer da carta é quando o Papa fala do Dante como cantor do desejo humano, ou seja, como alguém que expressa realmente o que está no coração dos homens, né? E o Papa Francisco ele diz assim: Dante é capaz de ler o coração humano em profundidade e em todos, mesmo nas figuras mais abjetas e molestas, consegue vislumbrar uma cintila de desejo de alcançar alguma felicidade, uma plenitude de vida. Detém-se a escutar as almas que encontra, dialoga com elas, interpela-as para se adentrar e participar nos seus tormentos ou na sua beatitude. Assim, partindo da sua condição pessoal, o poeta faz-se intérprete do desejo que todo ser humano tem de continuar o caminho enquanto não chegar ao destino final, enquanto não encontrar a verdade, enquanto não encontrar a resposta aos porquês da existência, enquanto o coração, como já afirmava Santo Agostinho, não encontrar repouso e paz em Deus.
Isso é algo que a gente vê na gente, o nosso coração está inquieto, a gente sempre quer um algo a mais, né? Quando a gente busca esse algo aqui nas coisas do mundo, a gente sempre se sai insatisfeito, né? É só quando o nosso coração está voltado para Deus que a gente consegue, né, digamos assim, ter pelo menos a felicidade de estar nesse caminho, né? De estar no caminho da verdade. E a felicidade suprema e plena mesmo é só no paraíso. Um outro ponto que ele fala é que o Dante é um poeta da misericórdia de Deus e da liberdade humana, né, o Papa Francisco fala. Então ele fala que assim, a liberdade de quem acredita em Deus como Pai misericordioso não pode, senão, confiar-se a Ele na oração, não sendo, por isso, minimamente lesada, mas antes reforçada. Para o Dante, o maior presente que Deus deu para os seres humanos assim na criação é a liberdade. Mas essa liberdade, se a gente tenta usar ela para meramente seguir os nossos prazeres, para meramente seguir as nossas paixões, ela acaba virando uma escravidão. Você não é livre. Gente, um viciado num pecado, alguém que está pecando, ele não é uma pessoa livre, é uma pessoa presa. Uma pessoa presa naquilo. A nossa liberdade, ela deve estar sujeita ao poder de Deus. Ela deve estar sujeita principalmente na oração. Isso é central, o poder da oração. E eu vou finalizar aqui a última parte aqui da Carta Apostólica, que eu acho que é a mais bonita de todas, a última sessão, em que o Papa fala da importância de nós acolhermos o testemunho do Dante. Essa é a parte que ele vai falar assim, ó, por que você tem que ler o negócio, digamos assim, né? E eu acho muito bonito aqui, eu vou ler para vocês. Ele fala assim, olha, se Dante conta tudo isto e fala de maneira admirável, usando a linguagem vulgar do povo, a língua que todos podiam compreender, elevando-a à língua universal, é porque ele tem uma mensagem importante a transmitir-nos. Uma palavra que quer tocar o nosso coração e a nossa mente, destinada a transformar-nos e mudar-nos já agora, nesta vida. É uma mensagem que pode e deve tornar-nos plenamente conscientes daquilo que somos e daquilo que vivemos dia após dia na tensão interior e contínua para a felicidade, para a plenitude da existência, para a pátria última, onde estaremos em plena comunhão com Deus, amor infinito e eterno. Daí o Papa Francisco continua. Embora Dante seja um homem do seu tempo e possua sensibilidade diferente da nossa em alguns assuntos, todavia o seu humanismo é ainda válido e atual, e pode certamente constituir um ponto de referência para aquilo que queremos construir do nosso tempo. Eu vou terminar aqui com a última frase dele, que ele fala o seguinte, ó. Por isto, aproveitando esta ocasião propícia do centenário, é importante que a obra de Dante seja dada a conhecer ainda melhor e de maneira mais adequada. Isto é, seja tornada acessível e atraente não só para alunos estudiosos, mas também para todos aqueles que, ansiosos por dar respostas às questões interiores, desejosos de realizar em plenitude a sua existência, querem viver o seu itinerário de vida e de fé de forma consciente, acolhendo e vivendo com gratidão o dom e o compromisso da liberdade. Ou seja, o que o Papa está falando aqui, para ler Dante, ele não está falando para os professores das universidades lerem Dante, ele não está falando para os grandes intelectuais lerem Dante, ele queria que todos lessem. E ele queria que aqueles mais especialistas tornassem o livro acessível aos outros, né? Boa. E é por isso que nós, do Clube de Leitura, aqui, a gente está se organizando, né? Para formar um grupo para a gente ler a Divina Comédia, né? E nós vamos fornecer materiais de apoio, né? Vamos fornecer um plano de leitura, alguns encontros para nos ajudar nessa empreitada. E esse plano, como a Grazi disse, vai durar aí de fevereiro até maio. E, olha, eu acho que esse vai ser um tempo muito propício, passar toda a quaresma, toda a Páscoa além do livro, porque a viagem do Dante, ela se passa durante a Semana Santa do ano 1300. E essa semana, ou semana passada, eu vi que o Papa Francisco anunciou o jubileu em 2025. Jubileu é um ano santo, né, no qual a igreja promove peregrinações, oferece várias indulgências, né? Acontece a cada 25, 50 anos, por aí. Essa notícia para mim também foi um grande sinal, né? Pois a história da Divina Comédia se passa durante o primeiro jubileu da história, no ano 1300, o primeiro de todos. E o tema, ou o lema do jubileu de 2025 é um tema bem dantesco, eu diria. O lema do jubileu vai ser Peregrinos da Esperança. Então, o nosso convite é que todos se façam peregrinos e deixem Dante nos guiar por essa jornada de esperança, essa jornada de conversão e de salvação.
E daí eu queria perguntar para a Grazi aqui se eu posso terminar aqui lendo o finzinho do primeiro canto do livro. Pode sim. Só que, só um ponto, né? Então, lá no começo da carta, o Papa Francisco fala pra gente ser companheiro de Dante nessa jornada. Então, assim, esse é o nosso convite, né? Sejamos, então, durante esses meses aí, anteriores a maio, companheiros de Dante, para que a gente viva essa experiência, não simplesmente lendo a Divina Comédia muito rápido ali, mas experimentando e entendendo o que Dante tem para nos falar, né? Mas, por favor, Lucas, leia. Sim. Bom, então eu vou terminar lendo o fim do primeiro canto do livro, né? Que é quando o Virgílio explica qual que vai ser a missão do Dante, e o Dante aceita essa jornada, aceita essa missão aí, né? Então o Virgílio, ele fala assim: agora, por teu prol, eu tenho o intento de levar-te comigo, ir-te guiando pela estância do eterno sofrimento, onde estridentes gritos escutando, verá almas antigas em tortura, segundo a morte a brado suplicando. Outros ledos verá, que em prova dura, das chamas ainda esperam ter o gozo de Deus no prêmio da imortal ventura. Se lá subir quiseres um ditoso, espírito melhor te será guia, quando eu deixar-te ao reino glorioso. Do céu o imperador a rebeldia, minha a lei castigando não consente, que eu da cidade sua haja alegria. Em toda parte impera onipotente, mas tem no empírio sua augusta sede, feliz por ele o eleito a glória ingente. Então, o Virgílio, assim, né, tá descrevendo ali o inferno, o purgatório e o paraíso pelo qual eles vão passar, né? Então, se você ficou confuso com o que eu falei, relaxa. Quando você ler, vai ser mais fácil de entender, sério. É que eu vi ainda mais difícil, mas eu só queria que vocês pegassem um pouco a sonoridade. E daí, como é que o Dante responde? Ele ouve tudo isso que o Virgílio falou, e daí ele chama, né, ele chama o Virgílio de poeta, né? Então ele fala: poeta, rogo-te, disse, me concede por esse Deus que nunca has conhecido, porque este maior mal de mim se arrede, que até onde disseste conduzido, a porta de São Pedro vá contigo, e veja os maus que houveste referido. Move-se o poeta então, após o ciclo. Então vamos seguir o Virgílio e o Dante nessa jornada, esse é o nosso convite. Boa, então pessoal, fica o convite. Quem não estiver no grupo do WhatsApp do Clube de Leitura, pode mandar um direct aqui para o Divino Coração, que daí a gente manda o link para vocês entrarem. E a gente vai divulgar num grupo separado a programação. E a gente vai fazer assim encontros anteriores à leitura de cada parte. Então fiquem tranquilos, a gente vai, por exemplo, fazer uma conversa antes de ler o Inferno, antes de começar a ler o Inferno, né? Um antes de começar a ler o Purgatório, um antes de começar a ler o Paraíso, para que a gente tenha um contexto melhor. E a gente vai ter ali um mês para ler cada parte. Então, assim, não é pouquinho tempo, vai dar tempo, tá tudo bem organizadinho. Enfim, estão todos convidados, então, só mandar uma mensagem pra gente. E obrigada aí, todo mundo que ficou até o final. Muito bom ter vocês com a gente. Obrigada, Lucas, pela toda a explicação riquíssima aí. Não, o prazer foi meu. Tchauzinho então, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal. Até.